O general Gonçalves Dias manipulou ou não um relatório da ABIN com alertas sobre os atos terroristas de 8 de janeiro? Esse é um caso em que uma mesma fala foi noticiada de maneiras muito, muito diferentes por diferentes veículos de imprensa. E, infelizmente, a imprensa mente quando diz que ele admitiu adulteração. Contexto: General Gonçalves Dias, né, que foi indicado pelo Lula para assumir o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, depois da saída do General Heleno, né, que tinha sido colocado lá pelo Bolsonaro. Daí teve lá no dia 8 de janeiro a invasão do prédio dos Três Poderes, aquela tentativa de golpe. O general Gonçalves Dias acabou sendo mostrado em vídeos, né, que foram revelados pela CNN, que a gente sabe que foram editados, né? Os vídeos mostravam ele lá no prédio, lá no Palácio do Planalto, durante a invasão, e com a edição dava uma impressão de que ele teria sido conivente de alguma forma. Isso tudo fortaleceu aquela narrativa bolsonarista, né, de que a culpa de alguma forma daqueles atos lá seria do governo Lula, então que ia mostrar lá o ministro lá, ministro-chefe do GSI, que teria sido que foi colocado pelo Lula lá, de alguma forma colaborando, mostraria que a culpa era do Lula e não, que a gente sabe, né, que isso tem muito mais a ver com o bolsonarismo. Tá, corta para 22 de junho, né, a última quinta-feira. O Gonçalves Dias está na CPI dos atos golpistas do Distrito Federal, né, que tá rolando lá em Brasília, e ele é perguntado sobre um relatório da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, que faz parte do GSI, que esse relatório ele não teria avisado sobre o risco, né, dessa invasão, mais uma vez com essa narrativa de que culpa do governo Lula. Daí ele falou isso aqui. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. A SECAI solicitou ao GSI o que a BIM tinha produzido de informação. Esse documento passou para a BIM. A BIM respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá, ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participo do grupo. Eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. Tá, beleza. Então ele está dizendo que ele recebeu um documento aí sobre essa possibilidade de atos golpistas, mas que esse documento tinha informações que não eram verdadeiras, como que ele próprio participaria de um grupo de WhatsApp no qual estava sendo discutido, que não é verdade. Então, esse documento foi acertado e passado para frente. Tá, aí isso aconteceu ontem, dia 22 de junho, na CPI lá dos atos golpistas do Distrito Federal. Daí isso aí chegou na imprensa como? Essa mesma fala que vocês acabaram de ver gerou manchetes completamente diferentes. Então a gente começa aqui com, por exemplo, Metrópolis, que fala: G. Dias, né, Gonçalves Dias, admite que manipulou o relatório da BIM. Provavelmente se pegando na parte lá que o documento foi acertado e passado para a SECAI. Então, eles pegaram nisso aí para gerar essa manchete. Daí você vai, por exemplo, para a Folha de São Paulo, já diz: G. Dias admite manipulação de relatório da BIM sobre 8 de janeiro enviado ao Congresso. Então, aqui já fala, admite manipulação de relatório, mas já fala aí com um sujeito oculto, né? Houve manipulação do relatório, mas quem manipulou? A manchete não deixa claro. Por outro lado, você pega que Poder 360, G. Dias diz que a BIM adulterou documentos do 8 de janeiro. Então, aqui dizendo que quem adulterou
os documentos foi a BIM, se pegando naquela parte que ele diz, não, os documentos que chegaram tinham informações que não eram verdadeiras. Então você vê assim, tipo, manchetes que passam ideias completamente diferentes saindo, e se você vê as reportagens, os textos, você vai ver que estão todas se referindo àquela mesma fala que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E como essas manchetes são escritas faz toda a diferença. Por quê? Dependendo de como elas são escritas, elas podem virar munição para a extrema-direita, como isso aqui, ó. Carla Zambelli, hoje, né, dia 23/6, postando aqui que as declarações dos ministros foram feitas durante a CPI formada na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar as manifestações. De acordo com o G. Dias, o relatório incluía uma troca de mensagens na qual ele supostamente não teria participado, etc, etc, mas colocando ali a manchete do Metrópolis, né? G. Dias admite que manipulou o relatório da BIM. Então, acaba, quando é colocado dessa forma, sem dúvida, virando munição para a extrema-direita. Eu gostei muito sobre do comentário que, olha lá, olha quem que eu vou citar aqui, que eu gostei muito do comentário, do Reinaldo Azevedo, que ele fez sobre essa bagunça aí. A imprensa mente quando diz que ele admitiu adulteração. Admitir uma coisa muito grave, admitir quer dizer eu fiz. Num relatório. Aconteceu o quê? Tem um relatório, e agora está claro, tem um relatório da BIM que afirma que o general G. Dias teria recebido informes de grupo de WhatsApp sobre a situação muito grave ali, que poderia acontecer e tal. E ele diz, eu não recebi esse informe porque eu nem estava no grupo de WhatsApp. Ele não admite coisa nenhuma, ele nega. Você até pode dizer, não, ele está mentindo. Isso é outra coisa. Agora, dizer que ele admitiu, isso é não saber. Vocês sabem que quando você faz letras, os verbos de declaração tem um estudo a respeito. Otto M. Garcia. Tem um estudo a respeito dos verbos de declaração. O que quer dizer? Dizer, declarar, afirmar, concordar, porque eu concordar, anuir, que não deixam de ser coisa de declaração. Admitir. Não, ele não admitiu. Ele negou. Pois é. A vida, né? A vida colocou a gente nessa posição de olhar para o Reinaldo Azevedo como o lado sensato da história. Pois é. É impressionante. Mas isso coloca a gente para confrontar uma ideia que é muito difundida nesses grupos de WhatsApp, nessas correntes, até nos discursos públicos do próprio Bolsonaro, dos aliados dele, de que existe uma perseguição midiática, de que a mídia hegemônica, a grande mídia tá contra eles, quando, na verdade, o meu entender é que a mídia se vê obrigada a noticiar coisas hediondas que eles fazem, mas, no geral, o tratamento que ele recebe em relação ao tratamento que os governos do PT receberam, então recebendo de novo do que eles chamam de mídia hegemônica, né, Estadão, Folha, etc., é uma disparidade enorme. É meme, inclusive, os editoriais do Estadão, de como eles tentam achar uma forma no lead, na headline ali, de questionar, incutir alguma coisa no Lula, dar uma cutucada sempre assim. Terrível editorialista do Estadão. Então, acho muito maluco eles se sentirem perseguidos, né? Quando, por exemplo, nesse caso da BIM, como geralmente as manchetes favorecem a eles e como é tão escabroso, né? Tão absurdo tudo que aconteceu durante o governo Bolsonaro e tudo que continua sendo chafurdando esse lamaçal que as coisas estão vindo à tona. Como chega a um ponto que fica indefensável que nem quem quer o pior do PT e do Lula, né? Que eu imagino que seja o editorial, o caso dos editoriais do Estadão, nem eles conseguem, tipo, levantar a bola e elogiar, porque são coisas indefensáveis. Só para concluir, essa defesa, tipo, essa tentativa de colocar o 8 de janeiro
nas costas do Lula, ela faz o caminho mais longo possível, que é colocar toda a responsabilidade em cima do GSI, quando todo mundo sabe, pelo menos todo mundo deveria saber, que nesses casos de mobilização civil, a segurança é de responsabilidade do distrito, né? Do Distrito Federal, do governador e tudo mais. Que foi quem prevaricou. E todo mundo sabe disso, né? Assim como a natureza dos atos eram pró-Bolsonaro, como estavam reclamando da vitória do Lula, como se a ocupação tivesse sido bem sucedida e tivesse apoio popular, apoio midiático, quem perdia era o Lula, que acabado de ser eleito, e com uma margem muito pequena, inclusive. Então é um caminho, é uma volta muito longa, é um caminho muito difícil para colocar isso nas costas do Lula quando todos os outros fatos apontam para o bolsonarismo.